Olá, sejam bem-vindos ao Em Cartaz, o programa da arte, da cultura e do bom entretenimento. Estamos aqui na TV Aberta São Paulo, canais 9 da NET, 8 da Vivo, em todo o território nacional pela TV Com Brasil, Claro, Vivo e Sky, e ainda pelo site também, www.tvaberta.tv.br. Mas tem também as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok. É só digitar @programa em cartaz. E ainda o nosso canal no YouTube, onde a gente deixa guardadas todas as entrevistas que fazemos aqui no nosso humilde programinha. Então vamos começar, o Em Cartaz está no ar. Lorca, Federico Garcia Lorca, muita gente estranha que não é Frederico, é Federico, né? Federico Garcia Lorca, assassinado durante a Guerra Civil Espanhola, viveu naquela sociedade patriarcal, arcaica, que pregava a inferioridade feminina. Ixi, a mulher deveria permanecer em casta ou se casar, e se casasse tinha que ter filhos. Não pode casar simplesmente, não. Tem que casar e tem que ter filhos, muitos filhos. E assim o Lorca retratou Yerma. Não sei se eu falei certo. Yerma. Tudo bem? Tudo bom, Atira? Sabrina? Tudo ótimo. Beleza? Você que fez a tradução do texto? Foi. Espanhol para português. João Federich. Fala, Atila, tudo bem? Federich. Legal. Então você traduziu o texto do original espanhol. Isso, para o português e depois com a ajuda do Dan, que é nosso diretor. Dan Grosseto. Isso, a gente adaptou para o contemporâneo. Ah, tá. Você trouxe para uma linguagem mais atual, para um contexto mais atual, vamos dizer assim? Para ter uma proximidade, né, apesar de ter sido escrita em 1934... Nossa, com 90 anos, né? Eu acho que ainda é um problema muito atual para as mulheres. Pois é, que coisa, né? 90 anos depois ainda se discute esse tipo de Exatamente. assunto, né? Essa coisa da submissão, do papel da mulher na sociedade. Desse papel tradicional, O Federico, o teu personagem é quem na peça? Bom, eu faço o André, que é o irmão da Yerma. Irmão. Que é uma adaptação mesmo que a gente trouxe para sublinhar um pouco mais também essas relações que giram em torno dessa personagem protagonista, da Yerma, com essa obsessão em ser mãe, mas que seja também uma obsessão que não seja só dela, mas seja do entorno dela, seja uma pressão familiar, que seja uma pressão do próprio social em que ela está submetida. E eu faço o irmão dela, um irmão, de alguma maneira, com uma relação um pouco problemática para com a família, uma relação são três mulheres na família, então a mãe, que é o papel da Ângela. Ângela Figueiredo. Da Ângela Figueiredo, Sabrina, Yerma, Thaís Bonneville, que faz a outra irmã, que é a Agnes, e eu faço o irmão. Então somos nós dessa família, e de alguma maneira que é uma família predominantemente feminina, que silencia esse irmão, e o meu personagem com ela encontra nela essa possibilidade deles terem uma relação e falarem sobre relacionamentos, de uma forma geral. É curioso, porque o Lorca, ele entendia muito disso, né, de submissão, de preconceito, né? Ele era homossexual, quer dizer, foi extremamente reprimido, né, assassinado durante o período da ditadura franca. Fez a Casa da Bernarda Alba, né, que também trata desse... Né, o Lorca, ele tem uma trilogia, né, que é a trilogia rural, Casa de Bernarda Alba, Bodas de Sangue e Yerma. E são as três peças dele que têm protagonistas mulheres. E muito se fala que talvez ele tenha usado da sexualidade dele para se inspirar a escrever essas mulheres, que ele não conseguia ser ele mesmo em sociedade. E aí, tem que exatamente, esconder, né? De alguma forma elas sofrem essa pressão da sociedade e não podem ser elas mesmas. E que retrata também muito o que ele via, o que ele vivenciava ali naquele ambiente, né? Desde a sua criação, os pais que também incentivaram ele muito a esse lugar da música, da literatura, da poesia, da arte. Sobretudo numa Espanha de 1930, ele nascido em 1898, ou seja, a gente está falando de, sei lá, 100, 130 anos atrás, assim. E como a problemática em si, ela segue, ela é uma problemática hoje nossa, atual, de um Brasil de 2023, assim, uma sociedade estruturalmente machista e que reprime também muito na personagem feminina essa obrigação
da maternidade, da reprodução. E eu percebo também muito essa aspas, continuação de legado, né, que se deixa, mas assim, sobre qual circunstância para a personagem feminina, para a mulher, né? Então, acho que... Você tem uma trilogia rural, né? Isso. Quer dizer, quanto menor a cidade, quanto menor a vila, né? Mais forte é, né? Essa repressão. Essa repressão extrema. E é muito interessante, porque quando a gente faz essa adaptação para o contemporâneo de hoje, a gente muda esse ambiente rural para um condomínio. É uma família que, em vez de morar numa vila rural, a gente mora todo mundo no mesmo condomínio. Cada um num apartamento, a gente faz até uma sátira desses apartamentos e tal. Mas é isso, que de verdade, independente do local que está sendo, claro, quanto menor, a gente percebe sim esse aumento, essa elevação, né, esse carregar nas tintas da repressão. Mas a gente está hoje aqui com... uma cidade grande e que a gente tem problemáticas. Continua tendo esses mesmos problemas. Sim. Então, quer dizer, todos eles moram, a família toda mora no mesmo condomínio, é isso? No mesmo prédio. No mesmo prédio. Não no mesmo apartamento, mas no mesmo prédio. Um em cima do outro. Um em cima do outro, tal, aquela coisa. Então, quer dizer, a proximidade entre eles é muito grande, né? A relação entre eles é constante. Quer falar? Pode falar. Eu acho que a proximidade, o fato de morar nesse mesmo espaço, que não é a mesma casa, mas o mesmo apartamento, mas o mesmo prédio, faz com que também os processos invasivos sejam maiores. E a gente fique constantemente invadindo essa mulher. Somos uma família que invade ela e que é invadida pelo marido. E as cobranças. E as cobranças. E a gente colocou também um pouco da questão da rede social, né, do celular, que também é uma coisa invasiva hoje em dia, né? Você não tem mais um tempo de folga, porque você está sempre ali online e as pessoas não entendem o tempo. Das coisas, né, no geral. Não importa se são 2 horas da manhã, porque eu consigo te mandar uma mensagem nesse horário. E se você não responder logo, o que não respondeu? Tá brava comigo? Mas é muito legal o tempo das coisas como um todo, assim, o tempo da mulher mesmo, às vezes, acho que não é entendido, né, na sociedade atual, e a gente fala isso na peça, né? Às vezes o personagem dela fala, então vamos reproduzir agora. E ela fala, cara, não tô no meu tempo. Então eu acho que é isso, a gente traz de uma maneira bem crítica, bem atual, bem contemporânea, um clássico, mas fazendo essas críticas severas assim, a essa sociedade que está reproduzindo, que segue reproduzindo, né? E que a gente coloca, enfim, na mão das mulheres essa obrigação pela reprodução, pela maternidade. No caso, a Yerma era recém-casada, é isso? Recém-casada. Ela é recém-casada e ela começa a receber essas cobranças, começa a sentir essas cobranças. No nosso texto, a gente colocou como parte dela a ideia. Mas, ao invés dela ter o apoio da família, essa família vai enlouquecendo ela mais. Do preciso cumprir esse papel de mulher, de ser mãe. É isso que falta para o meu casamento. Eu preciso estar num padrão. E é uma coisa... Eu me identifico muito com isso, porque eu tenho 29 e às vezes a gente pensa, mas agora não tem mais essa cobrança, né? Mas não, com 29 eu tô ali ouvindo que eu tô no meu limite, que eu talvez devesse engravidar. Mas será que eu preciso disso? Não existe um padrão mais, eu não preciso me encaixar em nenhum lugar. E é isso que eu acho legal dessa família que vem com essa pressão, em vez do apoio. Essa família retroalimenta esse lugar sufocante da própria relação dela. A família que possivelmente podia ser uma válvula de escape para com essa relação. Um apoio. Talvez sejam as pessoas que estão ali o tempo inteiro. E é engraçado, porque às vezes nem tem a cobrança explícita, mas você sente que tem uma expectativa. Né? Extremamente. Talvez seja a maneira mais passivo-agressiva de você invadir essa pessoa, né? A expectativa não agressiva, né? Não você tá lá, mas E é ótimo porque o personagem do João, ele vai ser pai. E nele não existe essa pressão para ele cumprir o papel paterno. Pelo contrário, né? Existe uma completa submissão do meu personagem.
da minha relação de pai, da relação de paternidade que meu personagem estabelece dentro da história, é muito contraditório para a própria relação familiar, que é do tipo, caramba, queremos tanto de você, mas o que está vindo de mim, tá tudo bem. Isso é um papo para a minha mulher, e não para mim, e não para o meu personagem. Agora, a Yerma, no caso, né, na história, ela não consegue engravidar. Não consegue. Não consegue engravidar. Não. E aí tudo piora. Aí acho que é ladeira abaixo. Vira uma loucura. Aí vira um pânico. Isso, e aí para esse final a gente entrou num lugar de loucura mesmo, assim, de um delírio dela, até como no original, assim, já dando spoiler. Oba! Spoiler, atenção! Que ela mata, né, esse marido que não acompanha ela. Eu acho que é muito forte isso, porque ela enforca ele. E uma mulher, para ter uma força para enforcar um homem, né? Então é uma morte figurada dessa relação que acaba por causa desse homem que não escuta. Não apoia, exatamente. Não escuta. A nossa peça ela é dividida em 3 atos. E os 2 primeiros são atos que o primeiro ato a gente apresenta a história, o segundo ato a gente situa muito o que está acontecendo, e o terceiro ato a gente vem nesse lugar que a Sabrina falou, contando um pouco sobre de que maneira essa personagem é influenciada por todos do entorno dela, para o próprio delírio que retroalimenta a loucura dela e a obsessão que acaba culminando na morte do próprio marido, pelo fato dele não conseguir dar o que ela está esperando, ou o que eventualmente nem ela está esperando, mas que socialmente estamos todos nós, cadê? E você? Meu personagem em algum momento faz, e aí, já conseguiu reproduzir? Como é que vocês estão? Mas vocês estão transando? Então, é uma família que toda hora instiga ela do lugar familiar, social, mas a gente instiga também no lugar provocativo, quase sujo, assim. Tá transando? E uma coisa que a gente já viu isso em muitos filmes, muitas peças, é que muitas vezes a mulher não consegue engravidar por um problema do homem. Mas ela é que leva a culpa. Ela é que é cobrada, não ele. Né? Coisa louca. A gente tem esse lugar também, assim. Ela precisa resolver essa situação, porque talvez é você o problema, e não ele. E é muito legal porque o personagem do Dudu de Oliveira, que faz o marido dela, a gente sempre levanta a questão do problema da gravidez para ele. A gente fala com ela e fala com ele durante a peça. Mas sempre que a gente fala com ele sempre levanta, e claro, a nossa construção de narrativa mas vocês acham que ela pode ter algum problema? Mas será que não é ela a questão? Então é isso, a gente direciona sempre para ela, claro. Cobrança em cima dela, né? Super. Vamos ver algumas fotos. Nós estamos falando do Yerma. Vocês vão fazer no... A gente faz no Teatro Itália Bandeirantes até o dia 10 de agosto. Do dia 6 de julho ao 10 de agosto. De todas as quintas-feiras, às 8 da noite. O Teatro Itália Bandeirantes fica ali no Edifício Itália, na esquina da Ipiranga 344. Na boca do metrô. Na boca do metrô República. Saiu, dá 50 passos, está ali no teatro. Próximo a restaurantes gostosos, então tem uma vida... Dá para assistir na General Jardim ali, tá cheio de... Dá para assistir a peça e depois se jantar programa. E fazer um... Olha quem está ali, ó. Você, Graciela, e o Dan Rossetto. Dan Rossetto. Sabrina e o Dan Rossetto. O Dan Rossetto faz o quê na peça? Ele é o personagem do Vitor, que é na nossa montagem é um ex-namorado, né? E ele se manteve fiel ao original, que é a outra possibilidade que ela teve. Ele tá ali para... O que poderia ter sido. Poderia ter sido, né? E ele, de alguma maneira, também é um personagem que a gente coloca sempre ele num outro lugar diante dos outros 5. Claro, nós 5 temos uma relação familiar, mas ele entra quase como um externo ali. Um forasteiro, alguém de muito domínio literário, ele está sempre lendo, ele entra como uma referência do próprio Lorca, então ele cita Lorca, às vezes, muito em aspas, assim, então...
E quem tá ali também junto com ele? Deixa eu ver. Né? Ali é o Dudu de Oliveira. Dudu Oliveira. Dudu de Oliveira, que por muita muita coincidência é um dos meus melhores amigos. É a primeira vez que a gente está trabalhando junto. Então estamos muito felizes. Mais fotos. A Ângela ali embaixo. Ângela, Thaís. Nossa foto de Ângela família. Mãe. Esse é o nosso retrato familiar. A grande mãe. E essa é o elenco inteiro. Esse é o nosso elenco inteiro. E é isso, a gente também utiliza muito esse símbolo dessa planta, né? No nosso espetáculo. Pelo lugar da fertilidade, o quanto essa planta consegue seguir viva e conseguir dando frutos, seguir dando os frutos dela, seguir perpetuando. Também se fala que a erma não consegue cuidar das plantas eu vejo muito essa figura dela, porque ela começa bem, começa viva e no final ela seca. Ela não consegue. Essa imagem, né? Isso. Muito bem. Essa, mais uma foto nossa do nosso elenco, mostrando as relações muito bem estabelecidas, né? O Dan fazendo o ex-namorado, olhando ela com o marido, a família conjunta, unida, contrária a esse casal e essa relação que vai se estabelecendo. Mas um clássico é um clássico, né? É um clássico. Clássico é um clássico, né? Se presta a essas reinterpretações, né? Adaptações, contemporanizações, né? E que bom que está sendo falado isso também, né? De alguma maneira. Não só peças como Irma, que trazem essa temática da mulher, mas peças que a gente tem um cenário teatral hoje que aborda questões, né? A gente vive numa sociedade também de uma maneira bem problemática, com questões o tempo inteiro precisando ser levantadas e trabalhadas, quase nesse lugar da manufatura, assim. Eu até falei com a Sabrina que eu tenho uma autora, uma filósofa nigeriana, que é a Chimamanda, que ela fala, feminista, é todo homem e mulher que reconhece que a sociedade tem um problema de gênero e age para tal. Assim. A gente vive numa sociedade que claramente a gente tem um problema de gênero e a gente trazendo um texto de Lorca, escrito lá atrás, trazendo hoje para essa contemporaneidade do texto. Eu acho como se dissesse, olha aí, gente, né? Tipo assim, o tempo todo passou e a gente não resolveu esse problema. E como a gente olha, às vezes, até nas nossas salas de ensaio, nos nossos debates, diálogos, como a gente também traz referências de amigos que talvez passaram por situações parecidas, que querem engravidar, não conseguem, que não podem. Então é assim, é muito antigo, mas é hoje, talvez seja o nosso muito futuro antigo, também. Moderno, né? Muito antigo, muito moderno. E viva o teatro, né? Viva o teatro, graças a Deus. E eram as quintas-feiras, até o dia 10 de agosto, no Teatro Itália Bandeirantes, na Ipiranga 344, esquina São Luís, boca do metrô República, perto dos restaurantes. Né? Muito bem. Sabrina, obrigado, Linda. Parabéns pelo trabalho. João, Atílio, obrigado pelo convite. Então, aguardamos vocês e todo mundo que quiser assistir a gente, vai ser um prazer a gente poder contar essa história de forma tão bonita e tão importante. Tão importante. Legal. Esperamos todos vocês. Agora é hora da nossa dica de cinema e a nossa sugestão de hoje é um filme sobre um rapaz, filho de uma escrava e um fazendeiro, que se torna um grande violinista e compositor. Tudo se passa no Caribe, no século XVIII. Mas acontece que ele tem um caso de amor com uma nobre. E aí... Bom, o filme se chama Chevalier, a verdadeira história nunca contada. Está nos streamings e a gente tem um trailer aí para a gente ver. Olha lá. Welcome to Paris, Joseph. Monsieur, I fear this will not be a kind place to such a boy. The boy has talent, but one in particular that is exceptional. Very well. I realized the more I excelled, the less I was alone. Were you always so competitive? The show-off who spoiled Mozart's concert. May I play with you, monsieur? Well, I hope this won't be embarrassing for you. Who the hell is that? You are quite a remarkable man, Joseph. I, Marie Antoinette, Queen of France, hereby anoint you
Chevalier. In any other country, a man of your color would not be wearing such fine clothes. One day, the whole world will know me. And of course, the music will be spectacular. Bold. You don't belong here. You're a party trick. You're a pet, playing the violin, that is all. You know I am the best. You are playing a dangerous game, friend. You forget your place, boy. Break his hands. This world is painful for us, my son. But there is always the choice to fight. I'm putting on a concert. Let us fund the revolution. We cannot afford to make any more enemies. France is changing. You could be more influential than you know. Leverage it. If you take to the stage, you will be erased. There will be no new France. You cannot topple what has been ordained by God. Not everything is about you people. O Hemocentro da Santa Casa de São Paulo precisa de você, precisa do seu tipo sanguíneo. A positivo, O positivo, B negativo. Nosso estoque está muito crítico. Venha até o Hemocentro da Santa Casa de São Paulo, faça o seu agendamento pelo telefone 2176-7155 e ajude aos pacientes que precisam de cirurgias, que fazem tratamentos oncológicos, ajude a salvar vidas. O que nos torna humanos? Para a Amélia, que a gente vai descobrir já já quem é a Amélia, a resposta encontra-se na capacidade de sentir a dor dos outros como se ela fosse nossa. É isso, Tânia? Bondezão! Prazer estar aqui mais uma vez. Mais uma vez! Tantas vezes, e hoje né? você trouxe o Luciano Eu trouxe André. meu parceiro. Teu parceiro. Que arrasa na peça, é isso mesmo. Eu faço Amélia, coincidentemente é o nome da minha mãe, engraçado, né? E eu traduzi o texto, a hora que eu li esse texto eu enlouqueci. Eu falei, eu preciso espanhol, fazer um texto espanhol do Guilherme Clua, que é um autor aclamado na Europa. Essa peça esteve e está em cartaz em várias cidades do mundo, agora voltou na Espanha, voltou na viu? Espanha, com outro elenco. É uma peça tão... A Carmen Maura, que é a atriz do Almodóvar, fez a primeira temporada em várias cidades espanholas, fez inclusive em Paris. Fez em Paris. A danada fala francês bem. Eu brinco, a gente tem que ir para Lisboa, porque daqui a pouco ela vai faz fazer lá em Portugal também. Logo pra... Mas é isso, a mensagem da peça é essa, é conseguir sentir a dor dos outros, Empatia, como se né? fosse nossa. O Luciano entrou nesse projeto? Eu entrei nesse projeto de uma forma mais espontânea possível. Eu fui tomar um café com a Tânia, a gente fez Mambo Italiano juntos. Você foi almoçar. Almoçar, é verdade. Fiz um almoço. A gente fez Mambo Italiano juntos, e aí eu lembro que eu liguei pra ela, falei, tô com saudade de você. Ela falou, vem almoçar aqui, foi almoçar, ela falou, tô traduzindo esse texto, a história é essa, teve um atentado, essa mãe que perdeu o filho no atentado, aí tem esse rapaz que é o sobrevivente, e ele vai lá pra ter aula de canto, não sei o quê, e eu falei, sou eu. Falei, sou eu, porque eu faço musical, né, então a gente fez essa brincadeira. Você se convidou. E aí ela... É verdade, porque assim, eu amo o Lu e amo trabalhar com o Lu. Ele é um grande ator, além de cantor, ele é diretor, ele é tradutor, o Lu é tudo. Ator de musical. Tá vendo? Mas quando você vai, se você não tá com a pessoa, é engraçado conectada, isso, né? Conectada, ligada, direto, e foi uma coisa dos anjos mesmo. Assim, ele me ligar naquela hora, a gente tá junto, e era ele mesmo. Desde o começo. E essa conexão, né, com o texto que a gente teve muito rapidamente por razões diferentes, mas para mim o texto fala
muito de questões que eu acho que são importantes falar e que me tocam pessoalmente, profundamente, então foi tudo maravilhoso, sabe? Não tem aquela coisa de, vou fazer esse trabalho aqui, mas eu vou fazer porque eu vou fazer, né? Nesse caso foi não, a gente faz todo dia com... E foi igual, né? Eu li o texto, me apaixonei, já comecei a traduzir, fiquei impactada. Ele foi fazer a primeira leitura pública sem ter lido o texto. Foi. O que foi uma pancada, foi uma pancada. Né? Eu já Quando chorei. Foi chegando no final, quem estava ali assistindo estava aos prantos, a gente também. E não é que é uma peça triste. Ela não é triste. Ela emociona as pessoas, porque ela fala de perda e de remissão. Quer dizer, a gente se cuida durante a peça. Os dois são sobreviventes de uma tragédia. Então, essa tragédia, vamos falar dessa tragédia. Aí é que pega. Que é aquele ataque terrorista lá no bar. Isso, baseado no ataque no Bar Pulse em Orlando. Em 2016, né? Que matou 49 pessoas, a maioria homossexuais, porque era uma boate gay. Essa mãe tem La Pulse, E depois disso ainda teve Las Ramblas, teve em Paris. Foi um período em que vários ataques, né, começaram a pipocar, e essa coisa da intransigência, que não é só a intransigência, a gente fala da intransigência sexual, mas a intransigência religiosa, de tudo, né? A intransigência abarca todo mundo. Então o autor, baseado nisso, ele ficou muito impressionado com o que aconteceu e resolveu escrever. E tem um relato que o Lu vai contar, que ele conta super bem da mãe. Teve uma história, né, na época que teve esse atentado, que tinham repórteres ali, as pessoas estavam esperando, as mães do lado de fora esperando os filhos e não sei o quê, e aí o repórter fala com uma mãe e fala para ela, o que a senhora está fazendo aqui? Ela fala, estou esperando meu filho. Quando foi a última vez que a senhora falou com ele? Na época não tinha nem tinha um WhatsApp, mas não era ainda, lá eles não usam muito também, né? Ela falou, recebeu uma mensagem dele de dentro do banheiro falando que o terrorista estava entrando. Foi a última vez que ela fala com ele. E aí o autor pegou essa referência, né? E na história, o filho da Amélia, o Dani, ele grava um vídeo. Ele está gravando tudo o que está acontecendo. Dentro da boate. Fora esperando ele sair. Não, ela não está do lado de fora, ela não sabe. Mas ele manda esse vídeo. Eles acham esse vídeo no celular dele. E ele manda esse vídeo para a mãe. E esse vídeo é passado em todas as televisões, quer dizer, ela não consegue processar, porque além do choque do que aconteceu, essa coisa do que aconteceu com o filho é repetido diariamente, no rádio, na televisão, então ela vive um luto total. Constante. E na realidade, é o único filho desta mulher. Obviamente, você percebe que ela sabia da homossexualidade do filho, mas nunca se falou sobre isso, nem ela nem ele. Ela fala, no fim da peça, ela vai falando, uma mina não te machuca se você não pisa nela. Deixa lá. Vamos deixar como está. Né? Então, existe amor? Existe. Mas existe uma incapacidade de falar sobre isso. E o filho fala para ela depois, né? Não vou ficar dando spoiler, mas é assim, é importante falar eu te amo. Enquanto você tem tempo, é importante falar eu te amo todos os dias, porque você não sabe o que vai acontecer no segundo seguinte da sua vida. Isso é a vida, a gente não sabe o que vai acontecer. Né? E é interessante o encontro desses dois, né? Porque aí o Ramon entra na história, ele entra inicialmente para pedir para ela para ter aula de canto. Ela é professora. Ela é professora de canto. Fala, é para cantar no funeral da minha mãe, ali, fala para ela, então eles se conectam por esse lugar. E no decorrer da peça você descobre que ele é um sobrevivente do atentado. Do mesmo atentado. E que eles têm contas para acertar ali, né? Então ele não tá ali aleatoriamente, né? Não. Tem uma coisa ali que você descobre. E aí tem esse embate de ideias dos dois que eu acho que é o mais interessante, assim, uma das coisas mais interessantes do espetáculo, porque ele coloca em debate coisas que a gente discute na nossa sociedade mesmo, né? Assim, com relação à homofobia e essa coisa da aceitação, da não aceitação, ama, mas não sabe como lidar. O diálogo, né? Então esse personagem ele entra também para trazer isso para a mãe, fazer a mãe refletir. A mãe traz as
as percepções dela, que também faz esse outro personagem também refletir, tem sentido. que também faz sentido. Então, esse encontro dos dois, ele é muito poderoso no embate de ideias e essa reflexão que traz para o espectador, né? E nenhum tem razão, porque assim, na realidade os dois têm, né? O que acontece normalmente, a gente tem muito retorno, e a Carmen Maura mandou um vídeo pra gente quando a gente estreou, falando, ela estreou um pouco antes. Você vai ver quantas famílias, garotos, garotas vão lhe abraçar e contar a sua história. E os relatos, é exatamente o que acontece aqui e o que acontece no mundo todo. Os relatos são tão chocantes porque as pessoas normalmente falam para mim, o ponto de vista do garoto eu conheço, porque é o meu. O da mãe eu estou ouvindo hoje pela primeira vez. Porque não se fala o outro lado. Então eles falam assim, eu dou razão para a mãe, eu dou razão para o rapaz, eu dou razão para a mãe, para o rapaz. E é esse que é o encanto da peça. E eles conseguem, nessa 1h20, 1h15, 1h20, que as pessoas que estão assistindo sentem como se estivesse entrando dentro da sala de aula desta mulher. E ele canta lindamente também, música especialmente composta para a peça. Eles conseguem ali, os personagens se curam e as pessoas acabam embarcando. Eu sempre digo que eu escuto dentro do ouvido, né, Lu? Porque as pessoas abraçam e contam histórias que você não tem noção da crueldade que muitas vezes, na maioria das vezes, a última cidade que a gente feita tava, com né? essas pessoas. A última cidade que a gente estava, um menino falou, eu revi a minha mãe no palco, faz 10 anos que ela me botou para fora de casa, que eu não a vejo, e eu revi a minha mãe aqui, né? Então, eu lembro até que quando a Tânia estava traduzindo o texto, a gente falou, Ronaldo, né, também nosso produtor Ronaldo Giaféria, junto com o Odilon Wagner, e a gente comentou rapidamente, mas esse assunto, será que ele ainda é relevante? Será que ele ainda é pertinente? E ele é absolutamente pertinente. A gente achava que não era... A gente teve um retrocesso. Tivemos um retrocesso. Tivemos um retrocesso enorme, né? Então... Vou fazer uma perguntinha assim, bem básica, por que La Golondrina? Golondrina. Olha, a golondrina em espanhol é a andorinha. Andorinha. E eu falei assim, meu Deus, mas andorinha parece nome de peça infantil. Ficou isso na minha cabeça. E acabou ficando a golondrina, que ninguém sabe direito o que é. Que tem uma história bacana na peça, porque a mãe com o filho cantavam muito esta canção, que é uma coisa da Europa, né, do hemisfério norte, não é uma coisa aqui do hemisfério sul, que as andorinhas voltam. Elas migram no inverno e elas voltam. No verão. E a música é muito bonita, que fala, é a andorinha que traz de volta toda a esperança, o verão. Legal, é uma música que a mãe cantava muito com o filho. E aí tem essa relação desse personagem com a música também. Que então, quer cantar para a mãe a mesma histórias música. Se costuram, né? É muito bonito. A golondrina. Golondrina. A gente tem umas fotos, nós estamos falando então da Golondrina, que estará no Teatro Bravos. Isso. De 7 a 30 de julho, sextas e sábados às 8, domingo às 6 da tarde. Sala Bravos no Teatro Bravos, Sala Bravos. Na Sala Bravos. Isso. Né? É uma sala grande. É uma sala bem grande para 150 pessoas. Teatro Bravos, para quem não conhece ainda, fica ali no Instituto Tomiotaki, em Pinheiros, na Faria Lima, né? Rua Coropés. No complexo do Instituto, dentro do complexo. Belo teatro, por sinal. E é só para lembrar para as pessoas que assim, a gente ficou em cartaz aqui em São Paulo já acho que em 3 teatros, né? Fizemos uma turnê pelo Brasil e agora a nossa última temporada derradeira. Então, pessoal. Eu sei que tem gente que viu, que já me mandou mensagem que falou que quer ver de novo, mas tem quem não viu também, que é a oportunidade de ver agora. Vamos ver as fotos aí, vamos ver as fotos do Golondrina. A você, a mãe... Amélia, né? Amélia. Ele, como é que chama? Ramon. Olha a correntinha. Olha que belas fotos, hein, menina? Ele está mostrando ali um porta-retrato? É um porta-retrato. São as fotos. Porque tem momentos engraçados na peça, momentos de discussão, momentos de briga, tem música. Esse começo, principalmente, é um momento engraçado, porque as pessoas entram, elas não sabem muito bem o que esperar. E aí, aí daqui a pouco vai parando. Ele está na sala dela, é isso?
Isso, sala da casa dela. A ação se passa toda numa tarde na sala da casa dessa professora de canto. Então, tempo contínuo. Tempo contínuo. Não tem pausa, ninguém sai de cena. Uma carta ali. É engraçado porque no texto o autor fala assim, porque é durante a tarde e vai indo para a noite, na verdade. E no final do texto ele escreve assim, está anoitecendo, alguma coisa começa a se curar, quer dizer, que é uma indicação dele, né? E aí, quer dizer, a relação dos dois ali, então, durante essa tarde. Exatamente. Isso. Porque muita coisa do filho também tá nele, né? Então ela também enxerga muita coisa desse filho que morreu nesse personagem, né? Ele vem ali para trazer esses questionamentos para ela. Porque faz meses que aconteceu, né? Um ano, né? Já faz um ano do atentado. Muita água já rolou. Mas na verdade, ela continua vivendo este luto, essa inconformidade, né? Ela não acredita que ela não conseguiu falar, não conseguiu externar. E ele tem as histórias dele. Ele estava na mesma boate, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Então, mas faz um ano, mas os dois estão muito machucados. Os dois estão machucados. É como se tivesse sido ontem. É como se tivesse sido E o encontro é que cura os dois, sabe? Um atentado dessa magnitude, né? Passar por uma experiência desse tipo é uma coisa que transforma... Grande quanto aquele que aconteceu, acho que em Atlanta, se não me engano, na década de 70, teve um atentado também que morreu. Eu não lembro desse. Dezenas também de pessoas. Esse é uma coisa terrível, onde disparou o movimento que começou, as pessoas começaram a ir pra rua, não sei o quê, nos Estados Unidos. Acho que, se não me engano, foi em Atlanta ou Seattle. Não lembro disso, é tragédia, né? Tragédia. É tragédia. Não é drama. Se repete, é tragédia. São tragédias. E nesse caso tem essa coisa, até o questionamento dos dois específico ali, né? Porque tem uma hora que ele fala, se fossem... Ela nega, né? Isso não foi um atentado focado no público gay. Ela fala que foi por azar. Foi por azar, estava no lugar errado, na hora errada, ela não quer aceitar. Ela não aceita que foi um crime de ódio, né? Ela fala, não, foi uma... Podia ser do cinema. E aí ele traz para ela, fala, não, foi um crime de ódio, a gente precisa pensar sobre isso, né? A gente precisa falar sobre isso para que essas coisas não aconteçam mais, né? Ter maneiras de refletir sobre isso, que crie, sei lá, leis, qualquer coisa, para que isso não aconteça mais. Então, essas reflexões dos dois ficam ali o tempo inteiro. Triste, né? Triste. É triste. Mas triste. A golondrina dá uma esperança. É bom mesmo falar sobre dá essas coisas, né? Autor, como é que chama? Pronuncia aí. Guilhem Clua. A gente demorou para acertar também. Guilhem Clua. Guilhem Clua. Catalão. Ele é catalão. Ele está fazendo sucesso. Você que traduziu. Produção da Tânia Bondezan, direção do Gabriel Fontes Paiva, que tem uma sensibilidade maravilhosa. Grande para isso. Produção do Ronaldo Diaféria. E Odilon Wagner. Tânia Bondezan, Luciano Andrei. Cenógrafo, figurinista, Fabinho, Navarani. Você também capricha. Nosso cenário estamos muito bem cercados. Muito bem cercados. Última temporada! Atenção, atenção! Tá chegando, tá acabando! De 7 a 30 de julho, sextas e sábados, às 8 da noite, domingo às 6, Teatro Bravos, ali no Instituto do Miotaque, Rua Coropé 88, esquina da Faria Lima. Maravilha, menina. Poxa Obrigada, vida. Viu? Vocês ainda vão viajar de novo, você falou? Vamos, ainda temos as capitais e algumas cidades do interior. Eu não me conformo que a gente vai parar em São Paulo. É uma coisa que não cabe. Sabe uma peça? Olha, eu estou fazendo 43 anos de carreira. Nunca fiz uma peça que tocasse 43 anos, menina. Tão profundamente as pessoas. Qual foi a tua estreia teatral? A minha estreia foi em dança ainda. Fedra, com direção do Jorge Tacla. Olha só. Você começou com dança? Comecei com dança. E ficou na dança um bom tempo? Fiquei um tempo e daí fui para paixão. Foi te puxando. Chamou. Tânia! Obrigada, querido. Muito obrigada. Sempre bom receber você aqui. Querido, muito prazer. Muito obrigado. A gente espera você também lá, hein? Vou lá, pô. Não posso perder. A última agora? Última chance. Deixa eu ver o que temos aqui. Vamos ver quais são as atrações culturais que vão acontecer nos próximos dias pelo nosso país afora. É a nossa Agenda Brasil para você se programar.
A gente corre, a gente morre na BR-3. Um resgate da história do funk, da sua chegada ao Brasil. Funk, ancestralidade e revolução. Traz para a cena influências do James Brown. Eita, esse era mais. E os brasileiros Tony Tornado e Nelson Triunfo. É isso, Ivo Alcântara? É isso, grande prazer. É isso e muito mais, né? Com certeza. E o Tadeu Santos está aqui com a gente também. Tudo bom, Tadeu? Tudo Maravilha. Bem. É uma história, vamos dizer, da entrada do funk no Brasil, é isso? Isso. Na verdade, esse espetáculo intitulado Funk, Ancestralidade e Revolução, ele retrata um pouco tanto da chegada do funk aqui no Brasil, quanto a também as nossas referências. Quando eu digo nossas, são referências do próprio elenco, das pessoas que compõem o grupo Chemical Funk. Chemical Funk, né? Agora, vocês começa lá no James Brown, ou o James Brown é uma referência assim, que perpassa tudo? Sim, é interessante falar, pontuar que esse espetáculo ele não tem uma forma linear de acontecer. A cada cena a gente vai revelando um pouco dessas referências, vai traçando também com as nossas próprias histórias e também com a nossa ancestralidade, desde os familiares até as nossas referências, professores, mestres dentro dessa cultura. Dessa cultura, tá. Você está desde o começo do processo também? Desde o início, desde o início. Na verdade, eu faço parte da companhia aí, já vamos para 18 anos aí na companhia. 18 anos da companhia. Sempre lidando com esse tema da ancestralidade, da música, Sempre nessa área funk. Na verdade, a gente começou e se uniu, assim, a gente formou a companhia justamente por causa disso. Por causa o funk é que uniu você. Desse interesse em comum. O grupo ele surge ali um pouquinho em 2006 e tem sempre essa temática de fazer, né, a referência à cultura musical e dança funk. Então, agora vocês citam aqui vários, né, uns baita nomes, né? Sim. Gerson King Combo, maravilhoso. Fantástico. Sim. Um dos precursores também, junto com o Tony Tornado e com o Nelson Triunfo. Nelson Triunfo que dançava ali na 24 de maio, no meio da rua, levando porrada da polícia, no metrô São Bento. Né? É interessante falar sobre essas referências, né? O funk soul aqui no Brasil ele é muito forte. E sem falar de Gerson King Combo, Tony Tornado, Nelson Triunfo, Valmir Black, Soul Sisters, Sandra Sá, esconder um pouquinho dessa história. E dentro desse espetáculo a gente também faz essa referência, traz essa força na movimentação e também não deixa de ser uma grande homenagem, femenagem a todas essas figuras importantes. Essas figuras importantes, né? Sim. Lady Zulta, né? Está aqui na história também. A noite vai chegar. Lincoln Olivetti também, né? Olha, a gente cita Lincoln Olivetti porque por conta das produções também, a força musical, os arranjos de grandes temas, né, que impulsionam essa cultura. Com certeza entra nessa história também. Banda Black Hill tá aí, tá nativa, né? Sim. Parece que tinham dado uma parada e agora retornaram. Eles deram uma pausa, por conta até, uma grande pausa por conta da morte do grande mestre Oberdan, mas seu filho, William Magalhães, um grande parceiro também nosso, assim, né, musical, ele convocou algumas pessoas que faziam parte, né, desse movimento, convocando outras pessoas também de uma outra geração para manter forte o legado da banda Black Hill. O movimento Black Hill, nesse sentido da força funk num âmbito nacional e mundial, ele também é bem importante. Agora, como é que isso está colocado? Você disse que isso são cenas, são momentos, como é que rola isso? Os spoilers. Na verdade, a gente... Vai dando spoiler aí. Esse é o lugar. A gente fala muito da nossa história e a gente expõe um pouquinho de como o funk chegou para cada um individualmente da companhia. Então, desde daqueles primeiros sinais que a gente teve, o primeiro contato que a gente teve com a música e quais eram esses primeiros sinais, e aí a gente começa a buscar e começa a aprofundar e cada vez mais profundo. Então, a minha referência veio dos meus pais. E da onde vieram as referências dos meus pais? Então, a gente vai acabando chegando sempre num lugar comum. E esse lugar comum passa por Tony Tornado, passa por Gerson King Combo, mas passa por outras referências também. Passa por África, passa por lugares, passa por momentos. Então, essas memórias nossas aí são muito aparentes aí no espetáculo. O funk sempre foi uma música que no começo foi muito combatida, né? Sim. Como o rap, né? São parentes ali, né? São primos, vamos dizer assim, né?
E no começo foi muito combatido, eu lembro das histórias do Nelson Triunfo, as histórias do Taíde, por exemplo, né? Com certeza. No começo e tal. E ele acabou se impondo, né? Sim. Ele se impôs. É interessante a gente falar sobre o surgimento do movimento cultural funk, né? Ele surge em meio a toda essa repressão, né? Toda essa questão do preconceito. As pessoas... É por causa da ditadura, com certeza. E as temáticas das músicas, elas vinham trazendo, né? Também um pouco dessa imposição. A gente até, em alguns momentos do espetáculo, um pouquinho do spoiler, a gente fala sobre essa questão também do baile como um grande local de revolução. Chic show, Chic show, coisa, até né? arrepia um pouco, né? Inclusive, esses dias a gente também assistiu o lançamento do documentário da Chic Show. Eu não vi ainda, já foi lançado? Teve uma pré-estreia na Cinemateca Brasileira, estávamos lá, né? Tô louco pra ver. Assistindo. Dando outro spoiler, em setembro, não sei se a gente pode falar aqui, mas vira um filme pela Globoplay. Então, nesse sentido, esse momento da repressão, esse momento dos bailes como um lugar revolucionário de aquilombamento, né, principalmente das pessoas negras, né, nesse sentido, ele permeia a nossa obra. Aquela coisa, uma ação, o baile como uma ação não só de entretenimento, mas como uma ação política mesmo, né? É um grito, nós existimos, estamos aqui, queremos, né? Total, com certeza. Exatamente essa é uma grande força. O baile é um grito, né? Um grito. O baile é um grito. É um pedido de socorro, mas é um grito de potência também, um grito de força e um posicionamento, né? Principalmente da cultura preta aí, né? Quando a gente fala você falou da proximidade aí do funk com hip hop, com rap, e é realmente isso. Vem todos de uma mesma estrutura, né? E essa estrutura do oprimido. É uma estrutura da base, né, que vem lá do fundo tentando se fortalecer. E que era reprimida porque não interessava, né? Isso, sim, e porque também é um movimento de força, pessoas reunidas, né, por um mesmo fim. Exatamente. A classe cultural, a classe artística, nesse sentido, falar sobre música no nosso país sempre foi difícil, né? Ressalva. E o Chic Show, por exemplo, para quem não viveu essa época, para quem não conhece e tal, eram bailes arrasadores, eram milhares de pessoas no Palmeiras, ali, né? Grande mestre milhares de pessoas que aconteciam. O principal, né? O difusor desse movimento, né, da Chic Show, não só quanto equipe de som, mas como uma das principais organizadoras de baile no nosso país. E com certeza foi palco Tim Maia, Jim Barhone, o próprio James Brown, essa relação com as grandes figuras da dança, né, não só Nelson Triunfo, mas toda uma gama de dançarinas e dançarinos que fizeram com que esse movimento atravessasse décadas nesse movimento de força. As equipes, né? Equipe tal, equipe tal, equipe tal. Quer dizer, o catalisador ali era a música, era a dança, né? Sim. Mas tinha muita, né? Uma força em torno disso. Uma atmosfera. A gente fala que é um movimento visceral, é um movimento que ele é orgânico, está sempre em crescimento e desenvolvimento. E vale citar que, acho que, falando sobre Chic Show, não só isso, mas falando das equipes, a gente dentro dessa pesquisa também traz um recorte em relação a uma exposição virtual com curadoria do Eduardo Sou, uma pessoa representante de Belo Horizonte, nosso grande mestre, faz parte do coletivo, pioneiro nas danças urbanas no Brasil. Ele reuniu uma gama, um acervo muito grande de imagens que vai falar um pouquinho desse eixo, não só São Paulo, Rio de Janeiro, como também um pouco de seu berço, que é Belo Horizonte e Rio Grande do Sul. Que a gente pouco tem informação, né? Que a gente sempre fica concentrado em São Paulo e Rio. Realmente, acho que a força foi muito grande, né? Mas, quer dizer, havia outros polos pelo país, tal, que de repente se comunicavam também, né? Incrivelmente, sempre foram conectados. Inclusive, nesse nosso projeto também, na primeira etapa, a gente ofereceu uma gama de encontros chamado Residência em Movimento, justamente para propor conversas, propor bailes com algumas dessas figuras super importantes diante esse eixo, né? Belo Horizonte, São Paulo, Rio. A gente conseguiu reunir pessoas importantes nesse movimento. Vamos dar uma olhada em umas fotos, é que eles não viram as fotos ainda, eles vão ver hoje as fotos. A gente agradece, olha só. Isso aí, o que foi? Um ensaio aberto que vocês fizeram? O que foi? Exatamente, a gente, no processo, né, é um processo bastante grande, e durante esse processo, na parte do espetáculo em si, a gente fez um ensaio aberto, reuniu várias pessoas aí que a gente considerava importantes para assistir o nosso espetáculo e para dar o pitaco, né, para ir lá e oferecerem as críticas, né? Para a gente ter uma crítica
antes da estreia. Foi uma pré-estreia. Isso foi lá na casa, você estava falando, na Casa de Cultura da Vila Guilherme, né? Isso, nossa que é um espaço bárbaro. Ah, fantástico, fantástico. É um espaço muito acolhedor. Vocês fizeram o processo todo lá ou não? Olha, a gente fez o processo todo, mas ele não estava acabado ainda. Então, quando a gente apresentou o processo, embora ele tivesse um começo, meio e fim, ele ainda tinha bastante coisa que é nova. Então, quem assistiu o ensaio aberto... no começo já está diferente agora. Totalmente, totalmente. Mas está diferente justamente por causa das pessoas que assistiram e conseguiram comentar com a gente, exato. Então, agora, a gente conseguiu fortalecer bastante. E a música disso tudo, como é que é? Nossa... a gente... Deve ser todo um capítulo à parte. Isso, é um capítulo à parte, mas que, de certa forma, traz todo esse envolvimento entre as nossas histórias, nossas referências. Vale citar que essas fotos são da Vanessa Nascimento, né, que acompanhou o nosso processo todo. Ela também é dançarina, faz parte de um projeto chamado Kiss Funk. Então tem todo um olhar para essas fotos. Adorei esse nome, Kiss Funk. A relação musical, ela permeia desde as nossas referências, fazendo uma espécie de curadoria e produção também. Nós temos o nosso preparador vocal, que é o Clécio Miranda, um grande abraço a ele também. Sandro Coiado, que é um grande baterista amigo nosso também, tem tirado algumas dos temas. Adriano Matos também no baixo e guitarra. E fica o spoiler, essa preparação vocal também a gente encena, né, trazendo a nossa obra, a gente coloca a nossa voz, nossa percussão vocal também. E além disso, uma pitada de música eletrônica também sendo tocada, para fazer referência também à cultura dos DJs, das DJs, que são as principais difusoras desse movimento, né? Tá, mas vocês chegam a utilizar músicas, por exemplo, do Gerson King? Temos grandes referências, tanto de uma nova geração também, outras pessoas que a galera vai ter talvez o primeiro contato dentro do espetáculo, mas a gente não pode esquecer de James Brown, Aretha Franklin, Sandra Sá, Lynn Collins. A gente também traz muito dos JBs, que, né, a gente fala muito do James Brown, mas a gente não pode esquecer de toda a galera que o acompanhava. E as referências nacionais, Tim Maia, Gerson King Combo, Tony Tornado, a própria Lady Zu, vai chegar com força. Hildon também. Nossa, são muitos nomes, né? A Black Hill chega também. Começa a aparecer, né? Nós temos até medo de citar poucas referências e deixar um pouco desse movimento cultural que é tão amplo. Cassiano. Nossa, você começa... Foi somente onda. Com certeza vai aparecer nas nossas... na nossa movimentação. Que bárbaro. E vocês vão fazer uma temporada, vamos dizer, em vários espaços, imagino que é tudo com entrada franca, né? Sim. Tudo com entrada franca. Começa agora dia 1º de julho e vai até 12 de agosto. 12 de agosto. Em vários espaços da cidade, inclusive lá no Casarão da Vila Guilherme, né? Isso. Tem um lugar onde as pessoas podem ter acesso, onde vocês vão estar, que dia, que hora, não sei o quê? Tem um endereço? Sim. E é interessante falar também que esse é um projeto que é contemplado pela 32ª edição do Edital de Fomento à Dança de São Paulo de 2022-2023. Nós temos todo o aporte, por isso a contrapartida é a ocupação, né? A gente tem esse intuito de ocupar os espaços culturais públicos da cidade. Dentre eles vão ser 8 espaços, 5 zonas da cidade, desde o dia 1º de julho até o dia 12 de agosto. E nas nossas redes sociais é possível acessar dentro de 2, 3 dias, aonde a gente vai estar, os horários certinho. Dá o endereço aí da rede social. A rede social é Chemical Funk, tudo junto, lembrando que começa com C-H-E-M-I-C-A-L. Chemical. F-U-N-K, exatamente, Chemical Funk. Vocês podem encontrar, logo menos as artes do design Lusca, vai estar entrando em Só para dar um spoiler aqui, vocês vão passar pelo Centro Cultural da Juventude, Centro Cultural da conhecido Juventude. como Ruth Cardoso. Ruth Cardoso, isso, nós vamos lá no também, Cachoeirinha. Isso, nós vamos passar também pela Casa de Cultura da Vila Guilherme, não necessariamente nessa ordem, se é o Quinta do Sol. Só para dar para as pessoas já ficarem ligadas. O Quinta do Sol, que é no Parque Cisper. Isso, a gente também vai passar pelo centro, que é Centro de Referência da Dança de São Paulo, que fica próximo no Viaduto do Chá. Temos no Monte Azul. Céu Monte Azul. Histórico Monte Azul.
Tendal da Lapa, na Zona Oeste. Tendal da Lapa, outro lugar histórico que sempre recebeu, né, o funk, o rap. Sim. E tal. Casa de Cultura São Mateus, na Zona Raul Oeste. Seixas. E Raul Seixas também na Zona Sul. Na Zona, isso, legal. Então, são 8 espaços. A gente também pensou de realizar essas obras próximo a grandes referências nossas também, né? Nelson Triunfo, que é ali da Zona Leste, né? Mas precisamente ali da Penha, vai estar perto também com a gente. Mestre Nino Brown vai também estar presente, né, nessas obras. Beleza. Prestigiando. Funk, ancestralidade e revolução. Então, repete aí o endereço. Chemical Funk, tudo junto, mais precisamente Chemical com CH. É isso, Chemical Funk no Instagram. Entra lá, né, dá uma olhada, vê onde é que vai estar, que dia, que hora, tal. Sempre com entrada franca. As apresentações são sempre às sextas, a maioria é sábado e domingo, algumas às sextas-feiras, vários endereços, não precisa levar grana nenhuma, é de graça. E ó, só o spoiler, para que a galera chegue com os olhos, os poros abertos, porque apesar da gente falar de funk, a gente também fala da nossa história, então a gente fala desde coisas um pouco pessoais, né, no sentido, escutei esse som quando minha mãe colocou, até essas grandes referências. Então se preparem para dançar muito com a gente. Atílio, muito obrigado. Tudo bom, cara. Boa sorte para vocês. Boa temporada lá. Um abraço para toda a turma. Nos vemos lá. Nos vemos lá. Obrigado. Deixa eu ver aqui, sábado e domingo tem Edu Lobo, genial compositor da MPB, ganhador de festivais, autor de inúmeras canções inesquecíveis. São apenas 2 apresentações, sábado e domingo no Sesc Pinheiros, imperdível mesmo. A gente encerra o programa com Edu Lobo e não se esqueça das nossas redes sociais, do nosso canal do YouTube. Bom fim de semana para todos. Era um cerco bravo, era um palmeiral, limite do escravo entre o bem e o mal. Era a lei da coroa imperial, calmaria negra de Pantanal. Mas o vento vira do vendaval, surge o vento bravo, o vento bravo. Era argola, ferro, chibata e pau, era a morte, o medo, o rancor e o mal. Era a lei da coroa imperial, calmaria negra de Pantanal. Mas o tempo muda e do temporal surge o vento bravo, o vento bravo, como um sangue novo, como um grito no ar, correnteza de rio que não vai se acabar.